Será que Deus tem um plano para a sua vida? Em algum momento da nossa vida, com certeza já nos perguntamos se Deus de fato tinha um plano. Não foi diferente com José. Ele era bisneto de Abraão, neto de Isaac e filho de Jacó. Abraão era casado com Sara e teve uma fé com Agar. E ele teve 2 filhos, Isaac e Ismael, um com a esposa e o outro com a serva da esposa. Isaac casou com Rebeca e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Mas a parcialidade dos pais para com os 2 filhos gerou uma encrenca entre os irmãos para a vida toda. Jacó teve 2 esposas que eram irmãs, Raquel e Lia. E elas competiam entre si para ver quem tinha mais filhos. E seguindo o exemplo da avó do esposo, acabaram envolvendo as servas nessa competição. José era o filho mais velho da mulher preferida de Jacó, e isso irritava muito os outros irmãos. Para piorar, ele ganha uma túnica especial do pai de presente, aumentando ainda mais o ciúme que já existia. Ele cresceu nessa família nada normal, e quando os irmãos tiveram a oportunidade, eles se livraram de José. E aos 17 anos, ele foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. Chegando no Egito, ele foi vendido para Potifar, a quem ele serviu fielmente, mas acabou sendo condenado e preso injustamente. No entanto, em Gênesis 39, verso 3, Potifar reconhece que Deus estava com José. Na prisão, ele se destacou e conquistou a confiança do carcereiro. E em Gênesis 39, 21, o chefe da prisão também reconhece que Deus estava com José. Depois de interpretar com sucesso os sonhos do padeiro e do copeiro de Faraó, que estavam presos, a vida parecia que ia dar uma guinada. E quando as coisas pareciam que de fato iam melhorar, José foi esquecido na prisão. 2 anos depois de José ter interpretado o sonho do padeiro e do copeiro, Faraó teve os sonhos das vacas e espigas, gordas e magras. O copeiro, que um dia fora colega de prisão de José, lembrou dele e contou a Faraó a experiência que ele havia tido na prisão. José então é convocado por Faraó e, após interpretar os sonhos e orientar o Faraó a como proceder, José se tornou o segundo homem mais importante no comando do Império Egípcio. E agora em Gênesis 41, 38 e 39, o Faraó reconhece que Deus estava com José. Agora José já estava com 30 anos e havia passado por muitas dificuldades nos últimos 13 anos. Mas durante todo esse tempo, ele permaneceu fiel. E as pessoas que estavam ao redor dele perceberam isso. Por mais inacreditável que pareça, as experiências dos últimos 13 anos prepararam José para aquele momento. Os momentos difíceis não eram indicação de que Deus tinha pouco interesse por José. Muito pelo contrário. Deus estava preparando algo muito maior e muito melhor para José. José não tinha ideia de quais eram os planos divinos. Isaías 55, verso 8, nos lembra de que os planos de Deus são sempre maiores e melhores do que os nossos. O plano de Deus para José era que ele fosse um instrumento de salvação para 2 nações, o Egito e Israel. Não é porque passamos por provações e enfrentamos dificuldades que de alguma forma Deus nos abandonou ou nos ama menos. Os desafios que nos deparamos frequentemente nos preparam para algo muito maior do que aquilo que a gente pode imaginar. Algumas lições que a vida e o exemplo de José nos ensinam. Primeiro, podemos escolher muitas coisas na vida, mas não nossa família, inclusive o nosso cônjuge, viu? Porque Provérbios fala que a casa e os bens são herança de Deus, mas a esposa ou o esposo são um presente de Deus. Segundo, nossas escolhas e a descoberta do nosso propósito de vida são mais importantes do que a nossa genética. Terceiro, o meio em que fomos criados não tem fator determinante sobre o quão longe chegaremos ou as contribuições que daremos à sociedade. Quarto, mesmo que nossos pais tenham sido gigantes espirituais, a fé deles não é transmitida geneticamente. Quinto, não podemos controlar as escolhas dos outros, mas podemos controlar como reagir a essas escolhas. E sexto, a vida na Terra não é justa. O bem nem sempre é recompensado e o mal nem sempre é punido. Mas Deus tem um plano. Se você está passando por alguma dificuldade relacional, na sua família, no seu ambiente de trabalho ou no seu círculo de amigos, assim como José, a história dele é um exemplo de vida que vale a pena ser fiel aos princípios bíblicos e esperar em Deus, pois Ele tem um plano e se importa com você. A sua fidelidade e confiança em Deus hoje vão te preparar para os desafios que virão e vão escancarar as portas para um futuro além da sua imaginação. Que tal deixar esse Deus planejar e guiar a sua vida?